chamar aqui o nosso querido Zazá. Zazá vai trazer a palavra hoje. Há 35 anos atrás eu cheguei para o meu pai e disse assim: pai, eu jovenzinho, bem jovem, disse: pai, eu queria aprender inglês, pai. Meu pai olhou, meu pai era muito sábio, quem conheceu ele chegou a frequentar a casa de oração. Meu pai tinha um vozeirão também, parecia um locutor de AM, não era nem de FM. Os mais novos aqui nem sabem o que é isso, né? Meu pai disse assim: meu filho, você precisa aprender 3 idiomas na sua vida. Jovem, eles quais? Louco para que inglês estivesse no meio, né? Então vou começar pelo inglês. Eu disse: quais? Aí ele disse: o idioma das crianças, o idioma dos adultos. E você aprender esses 3 idiomas, vai se comunicar com perfeição. Saí decepcionado, que eu queria aprender inglês, né? Nunca aprendi inglês, mas interessante como eu tenho facilidade para conversar com as crianças, para lidar com as crianças, converso bem com os adultos e amo conversar com os mais experientes. Hoje nós chamamos aqui mais experientes para trazer a palavra. O respeito que temos, essa casa tem um respeito muito grande aos mais velhos, porque eles têm muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar. E essa geração jovem aí deve olhar para os mais velhos como exemplo. Não como perfeição, mas como exemplo. E nós convidamos nosso querido Zazá, para quem não conhece, conhecido aqui como Zazá, aqui na casa de oração, para trazer uma palavra. E eu queria que você esticasse a sua mão, porque nós vamos abençoá-lo agora. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Já te agradecemos pela palavra que vai ser lançada, Pai. E queremos te pedir, Senhor, que essa palavra, Senhor, alcance guarida em cada coração aqui presente, Senhor. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor use o teu servo de forma maravilhosa e tremenda. Muito obrigado, Senhor, pela disponibilidade do teu servo em estar aqui à frente. Muito obrigado, Senhor, pelo coração servidor que esse homem sempre teve para a obra, Pai. Te louvamos, Senhor, e nós declaramos sobre a vida dele, Senhor, bênçãos sem medidas, Pai, para a vida dele, para a casa dele, para a família dele. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Como diz a palavra de Deus, muitos são chamados, né? Mas poucos escolhidos. Que privilégio nós termos sido escolhidos para estar aqui hoje, né? Você podia olhar para o seu irmão que está do seu lado e dizer: irmão, e você foi escolhido para estar aqui hoje, para ouvir esta mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Não é por acaso, mas tudo é obra do Espírito Santo de Deus, né? O pastor falou comigo semana passada, eu digo, em nome de Jesus, o Espírito Santo é quem está no comando, né? Dessa igreja, e é por isso que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês esta mensagem poderosa que Jesus colocou no meu coração. O Espírito Santo está lá em 2 Reis, né? Muito importante. Glória a Deus. Tem alguém aqui nos visitando aqui hoje? Tem alguém nos visitando? Seja bem-vindo. Olha, por isso eu acabei de dizer, vocês foram escolhidos para estar aqui hoje, né? Amém. Ninguém está por acaso, né? 2 Reis, capítulo 5, ele fala exatamente a cura da lepra de Naamã. 2 Reis, capítulo 5. Realmente é muito poderosa essa mensagem, porque vai
falar com cada um de nós nesta noite. A cura da lepra de Naamã, 2 Reis, capítulo 5. Começa aqui no versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Misericórdia, né? O que acontece muito, quantas pessoas que são poderosos, têm dinheiro, em boas posições, mas leprosos. Porque a lepra, ela separa o homem da sociedade, separa o homem de Deus, que é o pecado. Quantos leprosos estão por aí sem poder participar da família, da sociedade, né? Ao chegar alguém, como a Bíblia diz, ele diz impuro, pessoas impuras. Então esse homem, muito importante perante a sociedade, mas naquele momento ele se tornou leproso. E quantos leprosos não estão por aí? Quantos leprosos não estão na sociedade, na política, na família, isolado, porque não tem como se aproximar dele. Eu sei que um dia também eu já fui leproso, porque a lepra não é só aquela rancenia como chama, não. A lepra pode se apresentar de várias maneiras, né? Um dia eu também fui leproso porque me tornei uma pessoa depressiva. E a depressão é o câncer da alma. Naquele momento eu não tinha mais perspectiva de vida. A vida para mim não tinha mais sentido, porque eu me achava leproso, isolado da sociedade, do mundo, a família. Mas interessante que Deus, quando tem um propósito na vida de uma pessoa, você pode ficar certo, Ele usa da maneira que ninguém entende. Como Ele usou Naamã aqui, olha o que é que Ele usou. Usou uma escrava, uma menina como escrava, como ele diz. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Aquela menina foi como escrava. Com certeza, ela não se sentia bem naquela família. Mas ela não, quando ela viu, ela conhecia Deus. Ela conhecia o profeta de Deus, aquela menina. Olha como é que Deus usa. Porque Naamã não conhecia. Naamã era rico, conhecia de forma a sociedade, mas Deus ele não conhecia. Porque ele estava leproso e não tinha mais condição. E Deus usa essa escrava para chegar à casa de Naamã e olhar para ele e dizer, como diz aqui, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E o mais importante é que Naamã ouviu aquela escrava e acreditou no que ela estava falando. Mas aí foi falar com Naamã, foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo
350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que o cure da lepra? Veja como ele procurou um motivo para se desentender comigo. Então o que aconteceu aqui? Naamã contou ao rei e o rei fez uma carta. E Naamã, o interesse de Naamã era a cura física. Naamã jamais pensou numa cura espiritual. Se preparou logo com muito ouro, muita prata, porque ele tinha certeza que ele ia ser bem recebido. Porque ele levava ouro e levava prata. E ainda levava uma carta do rei. E tem muitos hoje que realmente não estão preocupados na cura espiritual. Querem saber o bem-estar físico, ou então espiritual, físico, ou é dinheiro, é poder. Eu até conto, pastor. E se você observar hoje em dia, tem igrejas que pregam prosperidade. Se você for numa igreja que prega prosperidade, ela é lotada. Tem outras que pregam a cura. Se você for, é lotada. Porque eu digo que eu já presenciei. A maioria vão em busca de uma cura física, ou de prosperidade, porque está com problema financeiro. Mas se você for numa igreja que prega a salvação, geralmente é pouca gente. A maioria estão preocupados nos bens materiais, e é o que a gente vê muito. Eu escutando um pastor pregando numa igreja grande, ele diz que um membro lá chegou na igreja e procurou assistir o culto porque estava passando por uma situação financeira muito precária. E aquele senhor começou a assistir ali, começou a frequentar a igreja e de repente se afastou, deixou de ir para a igreja. E o pastor disse: rapaz, cadê aquele irmão? Não veio mais. Vamos fazer uma visita até ele. Convidou lá uns membros da igreja e foram fazer uma visita. Quando chegaram lá, conversaram com ele, ele disse: pastor, eu comecei para a igreja, meus negócios melhoraram tanto que eu não tive mais tempo de ir para a igreja. Quer dizer, ele melhorou financeiramente, esqueceu de agradecer o abençoador. E é isso que acontece. Tem muita gente que vai para a igreja pensando numa cura ou melhorar financeiramente, quando recebe até esquece de agradecer. Eu até digo: rapaz, é desse jeito. Mas nós temos que estar todo dia agradecendo pela vida, por tudo que Deus tem nos proporcionado. Naamã se preparou com dinheiro, com ouro. Aqui diz que ele... Então, Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Ele foi preparado para ser bem recebido, porque ele queria comprar a cura dele. Mas ele foi decepcionado. Porque aqui na palavra diz, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes?
envie o homem a mim, e ele saberá que a profeta é Israel. Aleluia. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave 7 vezes do rio Jordão. Tua pele será restaurada e você ficará purificado. Ele se decepcionou porque ele, como ele diz aqui, ele ficou revoltado porque ele esperava o profeta ir lá, orar e pôr as mãos na cabeça dele. Mas o profeta, Deus, já conhecia o coração de Naamã. Não foi nem lá. Mandou só um recado. Diga a ele que vá lá no rio e mergulhe 7 vezes. E Naamã diz aqui que ficou revoltado, porque ele achava que ia ser bem recebido. Muitas vezes, Deus nos conhece. Deus primeiro ele quebra o orgulho para poder ser abençoado. Sempre eu digo que Deus, ele prova para depois ser aprovado. Muitas vezes Deus nos prova. Irmão, eu digo, Deus ele é o dono do ouro e da prata, não é isso? Eu já vi pessoas dizer assim: rapaz, se Deus é dono do ouro e da prata, por que ele não nos fez de ouro ou de prata, mas fez de barro? Olha, você sabe por que Deus nos fez de barro? Porque o barro aguenta fogo. O barro aguenta fogo, meu irmão. Você já pensou aqui, uma panela de feijão de ouro derrete antes do feijão cozinhar? Derrete ou não derrete? Passa de prata, bote o feijão dentro, bote fogo que ele derrete. Agora de barro, o feijão cozinha e fica gostoso, não é não? Glória a Deus. Amém. Então, por que Deus nos fez de barro? Porque muitas vezes nós temos que ser passados mesmo pelo fogo para poder ser moldados. Muitas vezes tem muita gente que se recebe uma bênção e não está preparado, joga a bênção fora. Então primeiro Deus nos molda, nos purifica para poder, isso agora está a hora da bênção. Agora nunca desista. Te aguenta que Deus está te preparando, Deus está nos moldando, porque Ele sabe a hora certa. Isso agora está preparado. Vamos, Deus é tão maravilhoso, Ele tira aquele povo do Egito, do sofrimento, e leva por onde? Pelo deserto. O deserto não é para se morar. O deserto era para aprender a depender de Deus. Porque tem muita gente que só depende de Deus quando está no sofrimento. Aí Deus, primeiro Ele vai chamando, vai te moldando. Como diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Tem muita gente que vem, procura Deus pela dor. Eu fui pela dor, amado. Fui. Eu passando, como eu disse aqui, uma depressão. Sabe para onde me levava na época? Me levava para macumba, para espiritismo, reza não sei de quem. E eu já sem perspectiva de vida, acabado, dormindo 24 horas sob efeito de medicamentos. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. A minha esposa saiu de casa um dia e foi para um salão de beleza. E lá a dona do salão é evangélica. E ela chegando lá, foi conversar com a senhora do salão, contou o que estava passando lá em casa comigo. E aquela senhora disse assim: o que está faltando na tua casa é Jesus. Deixa Jesus entrar na tua casa, como Ele muda. Apocalipse 3:20 ele diz: eu estou à porta
e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Ele está batendo, agora tem que abrir, meus amigos. Muitas vezes você nem escuta Jesus bater, mas Ele está querendo entrar na tua casa para mudar a tua história. E naquele dia, ela escutou e disse, ao chegar na sua casa, traga o seu esposo até aqui. Tem uma senhora aqui que ela vai orar e Deus vai transformar a vida dele. E ela chegou em casa, me contou, eu te horror a crente. Achava que chamava a crente de doido, que desabestado. Grita muito. Mas hoje eu entendo que os crentes são doidos, mas é por Jesus. Amém. Eu chamava de doido. E ela chegou e foi me convencer. Olha, a irmã disse que eu te levasse lá. Eu, vai fazer o quê? Tudo já foi para macumba, foi para tanta coisa. Então vamos. Aí nós fomos. Chegamos lá. Ela nos levou, ela morava ali no Maracanaú, lá no Gereissati, num duplex. Aí nós entramos lá, ela mandou a gente se sentar. Aí lá vem aquela senhora louvando a Deus, ela descendo as escadas com a Bíblia na mão, louvando e louvando, cantando. Eu digo, ah meu Deus, essa é doida mesmo. Quando ela sentou-se assim, aí começou a orar. Começou a pregar a palavra de Deus. E pregou. Aí ela sei que ela disse, olha, Deus está me falando aqui que o senhor vai ser transformado. O senhor vai ser um pregador da palavra de Deus. Aleluia. Eu balancei a cabeça assim, digo, Aí quando terminou, ela disse, hoje à noite eu quero vocês na minha igreja. Eu digo, eita Deus. E eu, liso, carro sem gasolina. Aí ela, quando eu ia saindo, peraí, Jesus deixou a encomenda aqui para o senhor. Foi lá dentro, trouxe na época. Isso foi no dia 23 de fevereiro de 2003. Ela trouxe R$50 e disse, está aqui que Jesus deixou para você botar de gasolina no seu carro. O senhor vai ter que ir lá hoje. A igreja lá nas Seis Bocas, pastor Sandro Fiuza, diretor da Vicunha. E lá nós fomos. Quando nós chegamos lá, essa senhora que orou estava lá, e ela cantando, louvando, e passava assim perto de mim e dizia, anima-te, irmão, te anima. E nós assistimos aquele culto ali. Quando terminou, antes de terminar, o pastor fez o apelo, quem é que queria aceitar Jesus. Olha, eu levantei logo a mão. Eu, a minha esposa, nós aceitamos Jesus naquele dia, 23 de fevereiro de 2003. Começamos a assistir, frequentar. Para ser sincero, a partir daquele dia, Jesus começou a trabalhar na nossa vida. Com poucos dias eu peguei aquele medicamento e joguei no lixo. A partir daquele dia, nunca mais eu deixei de tomar a raiz de Jessé. Só a raiz de Jessé. Fui curado para a honra e glória do Senhor. Acabou a depressão, aí começamos, pronto, só Jesus. Então, como Naamã, ele foi atrás da cura física, mas não deu certo para ele. Ele disse, vá naquele rio poluído e mergulhe 7 vezes, porque muitas vezes Deus sabe o que nós precisamos. Era 7 vezes. Não sei quantas vezes Deus está falando para você o que é que precisa,
mas tem que obedecer. E Naamã chegando lá leproso, parece que tu é vendo Naamã olhar para a água suja daquela e ele, mas eu mergulhar aqui. Será que isso tem futuro? Mas o servo dele dizia, mergulha 7 vezes. E ele começou. Uma vez, aí olhava a lepra do mesmo jeito. Dava para desistir, não dava? Mas era a segunda vez, a lepra do mesmo jeito. Vá a terceira. Ah, meu Deus, cada vez pior. Talvez você vê a igreja em busca de uma cura, de uma oração, e ainda não recebeu a resposta. Porque Naamã era 7 vezes, agora que tinha sido 3, vai 4. Do mesmo jeito. 5, Naamã falta 2. 6, eita, não dava para desistir, só faltava uma, mas era a 7ª. Quando o Naamã mergulha na 7ª, eita, que olha, a pele limpa como a de uma criança, glória a Deus, glória a Deus. Foi na 7ª, é o que Deus queria, Deus determinou, então nós temos que obedecer. Eu vejo aí Naamã, aí reconheceu. Naamã, quando olhou, disse, eita, agora eu sei que há Deus aqui em Israel. Voltou lá onde estava o profeta para agradecer e dar o ouro a ele. Quando ele chega lá, aí o profeta disse, não, a sua cura, como diz, Jesus já pagou o preço. Não tem ouro nem prata que pague. Ele disse, pois deixa eu levar menos um pouquinho dessa terra, para eu pisar nessa terra abençoada, que eu sei que só Deus aqui. Na Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que ao chegar em casa, ele foi aonde estava aquela escrava, e olhou para ela e disse, paz do Senhor, minha irmã. Porque foi a escrava que foi usada por Deus. E ele, a partir daí, ele disse, nunca mais eu vou adorar outro Deus, senão ao Deus de Israel. Foi preciso ele passar por isso, por lepra, por tudo. Eu também tive que passar. Muitas vezes você não está entendendo o que é que você está passando. Qual é o propósito que Deus tem na tua vida. Hoje, eu faço um trabalho espiritual, voluntário, pessoas com dependentes químicos, mano. Pessoas que desacreditados, ele mesmo não acredita mais nele. Lá mesmo, quarta-feira, eu estou lá com eles. Quarta-feira nós estávamos com 163 pessoas. Tem deles que chegam ali desacreditados. Tem um missionário Bola, ele tem noite de levar de 20 moradores de rua. Chegam lá tudo só com a roupa do corpo, sujo. Tem deles que não sabem nem a idade, não sabem o nome de pai. Quantos anos tu tem? Não sei não. Como é o nome do teu pai? Também não sei. Nem o nome dele todo ele não sabe. Aí você olha e diz, oh meu Deus. Mas Deus é o Deus do impossível. De repente Deus transforma. Eu conheço. Nós tivemos esse ano passado, 2 pastores lá, recaídos. Um de Sobral e outro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Um de Sobral chegou só com a roupa do corpo acabada. Pastor. Eu disse, rapaz, não, meu irmão. Quanto mais você busca Deus, mais você tem que orar. Porque, como diz, Deus que nós servimos, de se buscar a Deus,
Deixe a vossa vida livre do amor do Satanás. Porque o Satanás em João 10:10 ele diz, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Deus diz, mas eu vim para que tu tenhas vida e vida com abundância. Não é dizer assim, eu sou pastor, estou na igreja, não. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós somos perseguidos. Temos que estar sempre em oração, revestidos, como diz, do amor de Deus. Lembrei da história, e contando que você passou lá num lugar de prostituição, negócio de coisas do mundo. Aí ele olhou, só tinha um cão velho cochilando lá, só um cão Satanás lá cochilando. Aí lá, chegou lá numa igreja que ele olhou, disse que olhou, era cão arrodeando por todo lado. Ele disse, rapaz, espera aí, eu não entendi isso. Aí foi perguntar ao pastor, disse, pastor, eu queria saber, eu passei lá num lugar de prostituição, só tinha um cão velho lá cochilando. E cheguei aqui na igreja, era cão arrodeando por todo lado. Disse, meu filho, aquele lá, que só tinha aquele cão velho, aquilo tudo é dele. Aí deixa um lá só para dizer, porque tudo já é dele. Agora aqui não tem nenhum deles. Aí tem que ter muitos arrodeando, tentando para ver se tira algum daqui. Mas aquele que é de Deus, o diabo não toca. Aleluia. Aquele que é de Deus, o diabo não toca. Ele pode tentar, mas ele não toca. Então esse é o Deus que nós não podemos se afastar, como o pastor estava comentando aqui. Essa igreja é uma igreja de fé, é uma igreja que nós aqui se unimos num só propósito, de buscar a Deus, de agradecer a Deus por tudo, né? Para ter paz na nossa família, no nosso país. Vamos orar, como se diz, orar pelos nossos inimigos e por aqueles que vos perseguem. É verdade, até que eu vou já dar outro exemplo. A minha esposa ali, ensinando num colégio, dando aula num colégio público à noite, e lá falava em facção, essas coisas, né? E de repente uma aluna se revolta contra ela por causa de uma nota. E essa menina, eu nunca esqueço o nome dela, porque é o mesmo nome da minha filha, é Juliana. Aí ela chegou lá em casa uma sexta-feira, me chamou e disse, tem mais condição de eu voltar para aquela escola não. Eu digo, por quê? Porque essa menina, ela é envolvida com coisas erradas e ela se revoltou contra mim por causa de uma nota. Eu digo, minha filha, o nosso general é Cristo. Vamos se ajoelhar agora e vamos orar por ela. Se ajoelhamos, começamos a orar por ela, até umas 10 horas da noite. Sexta-feira, vamos orar. Sábado, domingo, digo, agora vá, porque o nosso general é Cristo. Ela segunda-feira chegou lá no colégio à noite, disse que a menina já estava diferente. E começou ela lá, quando foi poucos dias, a menina chamou e disse, professora, eu queria ali em particular com a senhora. Aí ela foi conversar e disse, eu queria lhe pedir perdão por tudo quanto eu fiz com a senhora. Aí foi contar a vida dela, o irmão era dependente químico, o pai era preso, e ela envolvida, né? E ela se tornou a melhor amiga, foi passar um domingo lá em casa. Você sabe o que aconteceu em agosto, pelo menos? Essa menina se entregou a Jesus, olha, aleluia, se entregou a Jesus. Aí aquilo que ela fazia de mal, ela começou a fazer de bem. A sala dela era cheia, ela pregando a palavra e trazendo o povo para dentro da sala dela. Então é por isso que eu digo, quando você ora, Deus responde. Então se tem alguém que está te perseguindo, ore, meu irmão. Temos que orar por nossos inimigos sem causas.
A Bíblia diz que os nossos inimigos, sem causas, são mais numerosos do que os cabelos da nossa cabeça. Mais numerosos que os cabelos da nossa cabeça. Orai pelos vossos inimigos e por aqueles que vos perseguem. Então, Naamã aqui é um exemplo de que não é o dinheiro, não é a posição que resolve, não. Pode resolver financeiramente, mas espiritualmente, só Jesus. Só Ele. Por isso que nós estamos aqui. Em busca de quê? Da nossa cura espiritual. Cada um crê no seu Jesus, será salvo tu e tua casa. É tu e tua casa, meu irmão. Não é? Nós estamos vendo aí o mundo, aos olhos do mundo não tem jeito. Mas o mundo o príncipe deste mundo é o Satanás. É verdade. É o príncipe deste mundo. E o que ele sabe fazer, ele está fazendo. Mas nós temos um Deus que cuida. E quando a gente se aproxima dele, como ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Agora tem que chegar para ele e, Senhor, eu estou precisando, Senhor, eu estou nos teus braços. Todo milagre que Jesus fez, sempre ele chegava e perguntava, o que é que tu queres que eu faça? Ele sabe, mas ele quer que você diga. Lá na casa terapêutica, é o que eu prego para eles, não é o homem, né, que vai restaurar a situação, não. Só Jesus. Nós temos pessoas que ninguém acredita nele, nem ele. De repente, tem um lá que hoje é funcionário da casa, é pastor. Chegou lá, morador de rua. Foi restaurado. Eu conheço um, que talvez até você já tenha falado o nome dele. Eu olho assim e digo, rapaz, esse Deus é maravilhoso. Ele era matador de aluguel, matava por dinheiro. Era ele, o irmão dele e o pai dele. Mataram à época até o prefeito do Icó. Eu sei que ele foi preso, eles três, ele, o irmão, o pai, ele pegou 147 anos. Ele começou a ser evangelizado dentro do presídio. E lá, deram a Bíblia a ele, começou a ler a Bíblia. Ele conta esse testemunho dele, aí ele disse, chegava para o irmão dele e dizia, tu sabe que esse Deus dessa Bíblia vai mudar a minha vida? Aí o irmão dele dizia, tu deixa de ser abestado. Tu pegou, foi 147 anos. Ele dizia, não, mas aqui está dizendo que ele é o Deus do impossível. E Deus mudou a história do Vantuil. Hoje ele é um pregador da palavra de Deus, o pai dele e o irmão morreu. Ele é um pregador da palavra de Deus e tem vários CD gravados que ele grava. E hoje ele dá o testemunho dele dentro dos presídios, das casas terapêuticas. Você, rapaz, Deus chama os loucos para confundir os sábios. Deus tira da lama para colocar no lugar de príncipe, aquele homem que ninguém acreditava nele. Hoje ele é um pregador. Mas como é que pode? Esse é o Deus do impossível. Então, para Deus, nada é impossível. Agora, temos que fazer a nossa parte. É crer, buscar. É como ele diz lá em Mateus, em João 11, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É só crer. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é aquele que ressuscita morto de 4 dias, meu irmão. Chega para Marta e diz, cadê? Ele diz, não, já está morto. E diz, vamos lá, disse, não adianta, já cheira mal, já faz 4 dias. Jesus chega, apenas tira a pedra. Ei,
Qual é a pedra que está impedindo de Deus fazer um milagre na tua vida, meu irmão? Tire a pedra do ódio, a pedra do pecado, alguma que está impedindo. Qual era o mais fácil para Jesus dizer a um morto de 4 dias já cheirando mal? Ou dizer uma pedra, sai daí, pedra, se esbagaça. Mas ele pediu para tirarem a pedra. E na hora que tiraram, ele disse, vem Lázaro para fora. Lázaro saiu. Ressuscitou. Então esse é o nosso Deus. Agora temos que fazer a nossa parte. Para o milagre acontecer, nós temos que pedir a Deus. Aquele cego mendigando à beira do caminho, gritando, Jesus, tem misericórdia de mim. E a multidão, cala a boca, ele já passou. Cuidado, que a multidão está sempre para atrapalhar. Lavar o abestado, agora é a Bíblia debaixo do braço. Ele chama assim. Mas o cego cada vez gritava mais. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu e voltou. E quando Jesus volta, é que ele diz, a tua fé te salvou. Além da cura, os 10 leprosos foram curados. Lucas 17, capítulo 11, se não me engano. Os 10 leprosos, Jesus disse, se apresentai-vos ao sacerdote. E os 10 leprosos saíram e foram curados. Só um voltou para agradecer. Aí disse, cadê os outros? Foram 10. Só um voltou. Aí Jesus, a tua fé te curou, salvou. Só um foi curado e salvo. E assim são muitos. Então a lepra de Naamã vem exatamente a nos passar para cada um de nós. O mais importante não é a cura física, é a cura espiritual, a cura da alma, a cura do espírito. Porque ele cura, ele salva e ele liberta mesmo. Por isso que nós estamos aqui. Onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, estarei no meio deles, né? O que diz a palavra de Deus. Não é a quantidade, não. É a qualidade. É o que eu prego lá para esses irmãos que estão lá buscando aquela cura. Eles vão lá em busca da cura física. Se libertar daquela droga. Chega deles acabado. Mas muitos, tem deles que voltam de novo. Tem um lá que já está com a... Lá nós temos um de Manaus, tem outro do Rio Grande do Norte. Esse já foi, está lá no Rio Grande do Norte. Hoje é só mandando gente de lá para cá. Está fazendo já um trabalho nas favelas. Foi curado, quer dizer, está fazendo o trabalho dele. Tem outro, o próprio bispo Júlio César, que é o diretor da casa, se converteu dentro do presídio. Tudo sem imaginar de ruim ele fez. O homem era coisa horrível, fugiu até do presídio do Amanari. E hoje o servo de Deus. Aí você olha, rapaz, como é que pode? É porque ele é o Deus do impossível. E pessoas, agora tem deles que só misericórdia. Tem um que saiu o ano passado, veio conversar comigo, que já estava com 3 meses, que ia embora, estava bem. Aí eu digo, rapaz, tu não está no tempo. O tempo determinado pelo governo federal é 9 meses. Você não está obedecendo. Aí ele saiu com 3 meses, 1 mês e pouco estava fora, pegou a própria mãe, deu 40 e tantas facadas na mãe. Saiu nesse jornal tudo. Então você vê coisa assim que a gente fica lamentando, né? Tem um professor de educação física formado, a mãe dele mora na Suíça, deram uma pisa nele, ele morando na rua, ali na Praça da Gentilândia. Deram uma pisa nele, levaram para o Frotão. Lá do Frotão levaram ele para a casa de recuperação, chegou lá de cadeira de roda. Minha filha é fisioterapeuta.
Foi em contato com a mãe dele, aí acertou, ela ficou fazendo fisioterapia nele. Ele passou 3 meses, voltou a andar, inteligente, um homem conhecedor da palavra de Deus. E passou, acho que tu conheceu ele, não conheceu? Ela passou uns tempos lá também como psicóloga lá, né? E esse rapaz saiu, disse que ia embora, trabalhar, ia morar com um amigo dele. Eu digo, ter cuidado, evite as causas, evite os ambientes. Pouco tempo, deram notícia dele numa casa lotérica mendigando de novo. E a mãe dele disse, eu não posso fazer mais nada por ele. Ou mais notícia dele. Quer dizer, é difícil. Mas aqueles que realmente buscam Deus, você vê o milagre acontecer. Então é cada um. Aquele que busca Deus pode ficar certo. É como eu disse, com Ele nós somos mais do que vencedor. Eu vou citar um versículo bíblico, que fica aqui gravado com os irmãos. Esse versículo bíblico é um versículo meu, que todo dia eu coloco ele dentro de mim. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Primeiro Evangelho de João, capítulo 4. Segura com esse versículo. Versículo 4. Diz, filhinhos, irmão botou, olha, vocês são de Deus e já venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Aquele que está dentro de mim, dentro de você, é maior do que tudo que está no mundo. Então coloque esse versículo como seu alimento espiritual. Filho, vós sois de Deus. Ele não está dizendo que você vai vencer, não. Ele está dizendo que você já venceu. Porque aquele que está dentro de vós é maior do que o que está no mundo. Então, se ele está dentro de mim, nós já vencemos, não importa o que é que está no mundo. O mundo é do maligno, mas ele está dentro, é o Espírito Santo de Deus. Então, guarda esse versículo com você. Coloca ele, se está passando por alguma coisa, ele diz, eu já venci. Porque o meu Deus, o Espírito Santo está dentro de mim. Então, que essa mensagem Jesus coloque em seu coração. E nunca você possa realmente esquecer do que Deus fez com Naamã. É o Deus que nós estamos cultuando aqui hoje. Né? Eu creio que os irmãos aqui, ninguém veio ao culto, né? Todos vieram cultuar o nosso Deus. Porque tem gente que vai ao culto, vai só para dormir. Outros não prestam nem atenção, né? Agora, quando nós vamos cultuar, é diferente. Cultuar é aleluia, glória a Deus, né? Eu digo que tem 3 tipos de crente. Tem o crente carroça, aquele que só vai rebocado. Irmão, tu nem passou lá para me levar, nem deu certo eu ir, né? E tem o crente girafa. É aquele que até vem, mas os pensamentos é lá fora todo tempo, é? Olhando até para o relógio, rapaz, o culto está demorando. Nós temos que ser o crente pastel, meu irmão. É pouca carne e muito óleo. Olha, glória a Deus. Pouca carne e muito óleo. O óleo representa o Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo toda hora. Né? Porque se você vem como com muita carne, aí nada dá certo. E nem venha também como girafa. Aqui a nossa mente tem que estar aqui em Jesus. Não é olhando para relógio, não. Eu vou pregar lá para os meninos, eu fico assim meio, eu não olho nem para relógio. Um dia desse eu estava pregando para ele, o culto terminar às 8 horas, quando eu olhei já era 11 horas da noite, olha. Aí eu digo, rapaz, eu não estou vendo relógio aqui, o Espírito Santo é quem está dando as horas aqui para mim, né? Aí eles acham graça e ficam.
Porque a gente fica preocupado, então vai ter que terminar 8 horas. Não, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Naquele tempo que a gente era do mundo, você ia para um pagode do mundo, era, não, vamos até de manhã, vamos até não sei o quê, não é? O Satanás não tem hora, agora para Deus tudo tem que ter hora. Pode. Aqui nós temos que ser obedientes ao Espírito Santo de Deus. Se é para louvar a Deus, é louvar. Se é para agradecer a Deus, é... Porque tudo é para a obra dEle, tudo é para Ele. Por isso que nós temos o privilégio de estar aqui hoje, meu irmão. Glorificado é o nome do Senhor. O pastor pode vir aqui, em nome de Jesus. Senão o meu relógio, eu não sei se está certo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Marquinhos tá fazendo uns gestos ali que eu não tô entendendo nada. Diz aí, Marquinhos. Vem cá, meu irmão. Amados, na 2 Reis, capítulo 5, verso 1, vai dizer que Naamã era um herói de guerra, mas era leproso. Né? Muitas vezes, enquanto nós estamos diante de exércitos, enquanto nós estamos na rua, nós somos heróis. Significa que às vezes nós somos ótimos profissionais. Às vezes nós, quando caminhamos na rua, nós somos extremamente distinguidos, mas quando chegamos em casa somos leprosos. Tem muita gente que quando chega em casa é leproso. Naamã, quando estava passando pelo seu exército, Naamã estava vestido com aquele uniforme de comandante. Já viram o uniforme de comandante? Uniforme lindo, né? Todo comandante tem um uniforme lindo, com insígnias maravilhosas. Mas quando Naamã chegava em casa e tirava a roupa, a sua esposa via a lepra do seu marido. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é quem está em casa, quem está perto de você, quem realmente te conhece. Muitas vezes você está na rua e todo mundo te distingue. Mas quando você chega em casa, que você tira a capa do comandante, a sua esposa vai dizer assim, esse é tal pessoa. Então, queridos, presta atenção numa coisa. A lepra foi para salvar a casa de Naamã. A lepra foi para mostrar para Naamã que em casa ele poderia ser uma nova pessoa. Tudo começa em cuidado. Porque às vezes nós estamos sendo heróis na rua, leprosos em casa. Cuidado. Foi preciso que Naamã retirasse todas as suas vestes de comandante, se humilhasse, todo o batalhão olhando. Imagina isso. Vamos ver isso em 3D, como a gente costuma ver aqui na casa de oração. A gente lê a Bíblia em 3D, imaginando. Naamã precisa tirar suas insígnias, precisa tirar tudo aquilo que ele representava, todo o exército olhando, e ele precisava se humilhar no rio que ele mesmo sabia que era um rio sujo. Depois de toda essa humilhação, Deus diz, agora sim, está preparado para ser um comandante de guerra, mas para ser também um verdadeiro homem limpo na sua casa. Às vezes comandamos muito bem os exércitos que a vida nos mostra, mas às vezes estamos sujos em casa. Então hoje Deus convida a nos limpar. Eu tenho plena convicção que Deus não estava preocupado com o exército de Naamã, Deus estava preocupado com a casa de Naamã. E era na casa que ele se mostrava leproso. Era em casa, para a esposa, para os filhos, que Naamã tirava todas as suas
vestes e falava assim: esse é o verdadeiro Naamã, não aquele Naamã que vocês estão vendo nas guerras e nas batalhas. Ei, eu fui como Naamã também, extinguido na rua, e só minha esposa sabia o quanto eu era leproso. Só minha esposa sabia o quanto eu estava sujo e precisava mergulhar e me humilhar nos rios para poder ser limpo em Deus. A mensagem fala disso. Quero agradecer aqui. O Zazak colocou umas pitadas de humor, né, mas falou tão profundamente. Olha, cuida da tua casa, querido. Deus quer te limpar. Deus quer curar a tua lepra. Mas para que você seja um verdadeiro herói em casa. Amém? Eu acho que agora eu estou sabendo. Marquinhos era... Amados, tem uma outra coisa aqui na casa de oração que a gente preza muito. É pelo casamento. Preza muito. E o Marquinhos veio aqui ontem, né? Tava com a Elba. A Elba veio para o Encontro de Mulheres. O Marcos veio serviu com a gente. Aqui o Marquinhos disse: pastor, nós fizemos. Dia 20 nós fizemos 35 anos de casados. Eu disse: não, cara, a gente tem que ir lá para frente, a gente tem que celebrar juntos, a gente tem que comemorar, porque isso não é pouca coisa, não. É muita coisa. É maravilhoso. Então eu quero que você estenda sua mão para cá. Nós vamos abençoar aqui um casal maravilhoso e dizer que nós estamos assim celebrando com isso. Senhor, nós te agradecemos pela vida desse casal, Senhor. Nós celebramos com eles, Pai, esses 35 anos de casamento, Senhor. Nós declaramos sobre a vida deles, Senhor, casamento ainda mais forte, ainda mais firmado em Ti, com aquela casa, Senhor, ainda mais firmada em Ti, e os filhos dele, Senhor, ainda mais firmados em Ti, Senhor. Te agradecemos, Pai, e tomamos como exemplo esse casal, Senhor, de como continuar juntos, de como perseverar no Senhor. Obrigado, Deus, pela vida deles, Senhor. Bênçãos maravilhosas para a vida deles. Ao mesmo tempo, Senhor, te pedimos, Senhor, pelo nosso querido Zazá, abençoa, guarda, Senhor, que esse coração continue te servindo, queimando por Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero finalizar dizendo o seguinte. Saindo daqui a gente vai ter a nossa cantina, tá? Se você quiser ter um tempo de comunhão com a gente, tem as mesinhas ali pra gente sentar junto e fazer um lanche gostoso, amém? Eu quero fazer uma pergunta para você, querido. Se você sentiu no coração que essa história de Naamã também faz parte da sua história, que existe alguma área da sua vida que você quer se limpar, não olhe para o lado, não olhe para saber se você vai ser julgado ou não. Aqui ninguém está para julgar, é você diante de Deus. Fique apenas de pé. Eu quero me limpar mais nessa área, eu quero me aproximar mais dessa área, seja qual for a área que você está sentindo no coração. Fique apenas de pé no lugar que você está, amém. Nós queremos orar por você, porque Naamã, foi preciso que Naamã saísse da Síria e fosse até Israel, para que chegasse em Israel ele recebesse a notícia de que ele precisava se limpar. Naamã sabia que precisava ser curado da lepra, mas ele não sabia o que fazer. Então o profeta diz: vai lá e manda ele se limpar. Ei, Deus está dizendo para você hoje: ei, se limpa. Talvez até chegar aqui você não saiba o que você precisava fazer, mas Deus está dizendo: ei, você precisa se limpar. E talvez você diga assim: mas como eu vou me limpar? Eu não sei como me limpar. Calma, Deus vai te mostrar, Deus vai te dizer, passo a passo. Fica tranquilo, se é Ele que quer que você se limpe, Ele vai te mostrar como você deve ser limpo. Amém?